Bom, sejam bem-vindos aqui na mesa redonda da Fundação Luiz Almeida Marins Filho. As mesas redondas da Fundação são temáticas, elas têm como objetivo discutir um tema. Como o foco da Fundação é ensinar a aprender, hoje nós vamos discutir ensinar a aprender os desafios da cidadania, do cidadão e da cidadania. Nós estamos aqui somos três conselheiros, o professor Antônio Carlos Bramante, que eu peço daqui a pouco que se apresente também, e o professor Sérgio Moraes, também conselheiro, que eu peço que se apresente para que a gente possa começar esse tema que é muito interessante. O objetivo, gente, é que esses vídeos que a gente possa, no YouTube da Fundação, possam ser utilizados em aulas por pessoas interessadas. Lembrem que o foco da Fundação é ensinar a aprender. Então, professor, por favor. Bom dia a todos, é um prazer participar dessa primeira mesa redonda aqui da Fundação Luiz Almeida Marins Filho. Atualmente eu sou o presidente do conselho e minha formação está ligada a ensino, universidade, e é interessante criar esse espaço de debate, especialmente, como o professor Marins bem disse, para que se aprofunde, porque nós não vamos tratar aqui de certo e errado, nós vamos tratar de dois conceitos, a cidade e o cidadão, e por consequência a cidadania, então que possa ser utilizado da melhor maneira possível, cada um no seu ambiente. Muito bem, professor Sérgio. Bom dia, eu sou o professor Sérgio Moraes, também sou conselheiro da Fundação Luiz Almeida Marins Filho e, como todos os meus companheiros aqui, também sou um educador. Então a nossa função principal é tentar trazer para vocês uma ideia, uma especulação, uma conversa em relação ao tema de cidadão e cidadania, que parece que cada vez está mais pungente, está cada vez mais sendo trazido à tona, dentro das conversas que a gente tem escutado no meio da nossa sociedade. Muito bem, gente, então vamos começar. Eu queria pedir ao professor Sérgio que fizesse uma introdução um pouco histórica, do que é cidadania, de onde vem, como é que funciona, professor, por favor. Pois não. Obviamente não temos a pretensão de fazer um levantamento histórico preciso, minucioso desse aspecto de cidadania e de cidadão. Mas é sempre interessante nós buscarmos a diferenciação existente sobre esses termos cidadão, cidadania, ao longo de toda a história que aconteceu, principalmente dentro do ponto de vista da história ocidental. Nós podemos trazer a ideia de cidadão, e lembrando que a ideia de cidadão está relacionada à cidade. Nós sabemos que os primórdios da civilização ocidental, elas são baseadas na antiga Grécia, na própria história romana, e assim por diante. São os dois pilares que nós temos dentro do ponto de vista da civilização clássica ocidental que nós temos. Se nós pensarmos em termos de Roma, que é o pilar, é o início da civilização, dentro do aspecto que nós conhecemos, Itália, que nós temos hoje, nós podemos perceber que ela começou no século 6 a.C. Então, olha, nós temos aí 2.500 anos passados. Inicialmente, quando nós tínhamos a ideia de cidadão, em Roma, nos seus primórdios, nós tínhamos a ideia do cidadão e diversos tipos, diversas classes de cidadão. Nós tínhamos o cidadão, que era o cidadão livre, que era uma parte pequena da sociedade. Nós tínhamos também todos os outros elementos, que eram elementos que faziam parte, que compunham os elementos da cidade. Então nós tínhamos diversas classes de cidadão. Isso foi evoluindo, obviamente, sobre todo o aspecto trazido da civilização grega, que é um pouco mais antiga. E aí você começa a ter naquela época diversas classes de cidadão.
E essas diversas classes de cidadão, elas vão se organizando, elas vão se relacionando em termos do quê? Em termos do desenvolvimento da própria cidade de Roma. Nesse aspecto, nós percebemos então que começou a surgir histórias iniciais de como organizar essa sociedade, de como que os elementos que participavam dessa sociedade, eles se relacionariam em relação a essa mesma sociedade. Sempre lembrando que nós tínhamos diversas classes de cidadão. Nesse aspecto, nós temos, do ponto de vista histórico, nós temos as primeiras leis, o primeiro conjunto de regras sociais que apareceram, que são as 12 tábuas. E nessas 12 tábuas é interessante analisar e ver que essas 12 tábuas, elas detinham um determinado conjunto de informações que falava dos deveres, falava dos direitos dos cidadãos e aplicava penas diferenciadas para os diversos tipos de cidadão. O que era esse cidadão? Esse cidadão, por exemplo, podia ser alguém que fosse ali um cidadão livre de Roma, ou alguém que prestou um determinado tipo de serviço a Roma, servindo nos seus exércitos, ou trabalhando no comércio, ou seja, acabou fazendo uma prestação de serviço, ele acabou se imiscuindo, ele acabou pertencendo àquela sociedade romana, mas obviamente ele não era cidadão como um cidadão, vamos supor assim, de primeira classe. Então essas tábuas, elas diziam qual seria a penalidade, e você tinha, por exemplo, no cidadão livre, você tinha uma determinada penalidade que poderia ser até uma surra. Em compensação, com outro tipo de cidadão, poderia ser o quê? Poderia ser a própria determinação da morte do sujeito ou o desterro, o sujeito ser exilado daquela sociedade. Então, inicialmente, essas sociedades primordiais que nós tínhamos, eles tinham esses diversos tipos de cidadão. Obviamente, conforme o tempo foi passando, isso são milhares de anos, a sociedade foi se desenvolvendo, o conceito de cidade, cidadão e cidadania também foi sendo modificado ao longo desse século, mas convém observar que hoje o que nós enxergamos como cidadão e cidadania é muito mais fortemente marcado pelas modificações que aconteceram depois da Revolução Francesa. E desde lá, então, nós temos um aspecto mais próximo do que seria a nossa cidadania e o nosso cidadão existente hoje. Mas sempre dentro daquela ideia de pertencimento. O cidadão pertencer a uma determinada sociedade com seus direitos e com seus deveres. Então, gente, é interessante, isso que o professor Sérgio falou, porque quando você pega, por exemplo, em Roma, os editos de Gaio, Justiniano, quando você pega lá o Código de Hammurabi, já lá atrás, não é verdade? Quer dizer, o que é o direito do cidadão? A cidadania são direitos e deveres das pessoas para conviver numa comunidade, vamos chamar assim, numa sociedade, por isso chama de civitas, em latim. Então, esse conjunto de regras sociais, e é muito interessante você ver que Montesquieu, que Rousseau, todos eles, quando você pega lá a Teoria Geral do Estado, por exemplo, é muito interessante você ver como que eles vão construindo o conceito de cidadão e de cidadão livre. Então, a liberdade e a liberdade de você votar, Sérgio? A liberdade de você participar. Por exemplo, então você veja, por exemplo, há muito pouco tempo no mundo, as mulheres eram consideradas cidadãs plenas, porque elas não votavam. Entenderam? Quer dizer, em Roma, por exemplo, os escravos não votavam, não tinham essa participação plena. Então, na Revolução Francesa, 1789, século XVIII, é que começa essa posição de você acabar com aquele reinado, lembra de Luís XV, Luís XIV, o Estado sou eu, para o Estado somos nós. Luís XIV dizia, l'état c'est moi, que é o máximo do absolutismo. Então, essa cidadania
que vai dar, no processo civilizatório, como o professor Sérgio falou, essa posição de você ser um cidadão, e daí vem o termo civilidade. O que é civilidade? É alguém que se comporta como cidadão e respeitando, né, os direitos alheios, e lembrando que os seus direitos, eles vão até onde começa o direito do outro cidadão, né? Isso é uma característica forte. Não, é interessante, né, essa retrospectiva histórica, né? Mesmo porque na antiga Grécia era uma minoria, né, de pessoas livres que exerciam a cidadania. A maioria não exercia, né? E como foi dito aqui, né, esse marco da Revolução Francesa e também a promulgação da Carta Norte-Americana, né, que essa combinação estabelece, então, amplia esses direitos a todos, né? Praticamente todos, mesmo porque, por exemplo, as próprias mulheres, né, o direito à votação, daí nós vamos verificar um processo de aculturamento da cidadania, né? A demora em alguns países para que determinados segmentos tivessem as mesmas oportunidades, os mesmos direitos e os respectivos deveres, né? Então, trazendo um pouco mais para a atualidade, é interessante verificar o protagonismo, né, do cidadão nas diversas dimensões nas quais ele vive, né? Seja no trabalho, seja na família, e como é que essa relação direito e dever se estabelece, né? Porque, infelizmente, muitas vezes nós consideramos que nós temos muitos direitos e nem tantos deveres, né? E isso deve ser olhado de maneira muito cuidadosa, né? Porque eles andam de mãos dadas, né? Os direitos e os deveres. E essa coisa da cidadania, gente, é interessante, né? Hoje, o que se discute, né? A cidadania, como disse o professor Sérgio de maneira bem forte, quer dizer, é um sentimento de pertença, você pertencer àquelas cívitas, né? Você pertencer e você ter voz, né? Você ter voz e vez. Então, por exemplo, na praça, né, em grego, praça é ágora, né? Quando tinha as primeiras reuniões democráticas, e tinha os sofistas, né? O que os sofistas faziam? Eles defendiam um ponto de vista com uma oratória muito forte, e que nem sempre correspondia à verdade no sentido filosófico da verdade, né, aristotélica, né, da verdade socrática. Então eles meio que iludiam um pouco, porque o voto era na ágora, o voto, vamos chamar assim, era na praça. Então agora é muito interessante, porque com as redes sociais, Sérgio, o que está acontecendo? O cidadão que nunca tinha voz, nunca tinha vez, né? De repente ele começa a palpitar na política. Por exemplo, uma empresa trata mal a ele denuncia publicamente, e assim a participação das pessoas na sua vida, na sua comunidade, na sua cidade começa a se ampliar. Vejam, por exemplo, né, os movimentos de meio ambiente, por exemplo, os movimentos ecológicos, quer dizer, onde todo mundo está começando a ter essa consciência através da denúncia, né? Então é muito importante a gente entender até como que esse conceito de cidadania que evolui chega até os dias de hoje, né, Sérgio? Então é uma coisa interessante, né? O senhor estava falando em relação ao direito, né? A pessoa com as redes sociais, né? Ela passa a ter o direito de opinar, né? De expressar a sua visão, né? Em contraponto a esse direito, nós temos os deveres. Os deveres do quê? Os deveres de ser honesto, de ser íntegro, de ser leal à verdade, né? Então, nós estamos falando hoje muito sobre fake news, né? O que é o fake news? A fake news vai exatamente no sentido contrário da cidadania, né? Você está fazendo o quê? Você está exercendo um direito de se expressar, mas você está esquecendo o dever
de você ser verdadeiro, de você expressar uma opinião baseada em fatos, né? Não simplesmente em achismo, né? Então, é importante nesse momento, já que se deu tanta voz, existir alguma coisa que é o aprendizado da cidadania, né? Quer dizer, como é que está se fazendo o aprendizado da cidadania? Como é que o sujeito está evoluindo nessa ideia de ter esses direitos, e tem que ter esses direitos mesmo? E em contrapartida, o que está se falando em relação aos seus deveres, né? Então, essa análise como educadores que para nós é importante. Como é que está sendo feito o aprendizado da cidadania? O aprendizado da cidadania, em termos históricos, ele acontecia de uma maneira cruel. Acontecia de uma maneira cruel. Quer dizer, a própria sociedade penalizava muito fortemente, né? É lógico que dentro do aspecto civilizatório, né, isso é colocado com novas regras, né, novas maneiras de se trabalhar. Mas, no entanto, né, quem está exercendo a ideia de ensinar, né, o conceito de cidadania, o conceito de dever, o conceito de direito, né, é dentro do seio familiar? Sim. Porém, convém observar hoje em dia, né, que nem sempre, né, a família ela está colocando, né, em prática o exercício de ensinar esses direitos e deveres. Ah, porque não quer? Não, não é porque não quer, né? Hoje em dia, o nosso aspecto de trabalho, né, então o pai trabalha, a mãe trabalha, né, quer dizer, quem é que vai ensinar, né, esse conceito de certo e errado, de direitos e deveres para essa criança, para esse jovem que está colocado aí? É uma avó? Né? É alguém numa creche? Né? Será que a avó, seria a pessoa mais preparada para isso? Puxa, muito se tem falado que a avó é a mãe com açúcar, não é isso? Quer dizer, então, ela sempre deseja o quê? Ela deseja que o seu neto seja o mais feliz possível, né? Quer dizer, ela já passou por esse processo, né, de acompanhamento. A pessoa da creche, não sei se seria a pessoa mais preparada, né? E não sei se ela teria esse compromisso, né? Porque o que acontece? Se ela trabalha numa creche, na verdade, ela está exercendo um papel, né, que ela é remunerada para isso, né? Então, de certo modo, aquela criança que está lá, né, ela representa uma parte, vamos supor, do modelo de negócio que está colocado ali, né? E o cliente tem razão, né? Pelo menos a maior parte das vezes. Então, é uma problemática que está colocado. Quer dizer, como é que está sendo feito o aprendizado da cidadania, né? Se quem teoricamente, num primeiro momento, seriam os pais que teriam que colocar isso, né, por motivos diversos, hoje não estão conseguindo. Estão colocando mais como um amigo do filho, né? Um amigo do filho, quer dizer, aquela condição de mentor intelectual na primeira infância do filho, né, ele está diminuindo bastante. Não porque os pais não querem, por necessidades, né, de sobrevivência, de trabalho e assim por diante. Então, o aprendizado da cidadania é uma coisa que se coloca aí. E acho que todos nós, como educadores, a gente tem esse tipo de preocupação. Interessante, como eu falei anteriormente, essas dimensões, seja a escola, seja a família, seja no partido político, seja na igreja, essas relações que se estabelecem, que hoje são muito mais complexas, como você bem adiantou, as demandas que existem dentro da família, e sorte aí se tiver uma avó, ainda porque nem sempre hoje isso consegue, né? Mas esse aprendizado que você traz aqui para a gente debater, ele é um aprendizado formal e o não formal. Eu vejo que essa formalidade faz parte de um currículo oculto familiar e de um currículo aberto, vamos dizer, na escola e nas relações depois, capital-trabalho dentro do ambiente profissional,
mas isso se aprende, né? Generosidade se aprende, cidadania se aprende, voluntariado se aprende, né? Então o que se observa é que não existe uma prática sistemática nesses ambientes formais de aprendizado, e nos ambientes não formais não há uma educação, né, que vá dialogar com essas dimensões e os limites, né? A gente sempre fala onde cai no dever e no direito, né? Onde se encontra o direito e o dever em relação aos limites e às liberdades. Olha, pra você ter uma ideia, é assim, gente, a ética é a praxis da moral, né? A moral abstrata, verdade, lealdade, etc. A ética é como que como que eu aplico esses conceitos morais na prática. Por exemplo, o que é ético na minha empresa, o que é ético na minha loja, quer dizer, como que eu aplico os conceitos morais na prática. E na cidadania, a praxis da cidadania é a civilidade. O que é civilidade? É essa coisa de você respeitar o outro, respeitar o ambiente, respeitar. Então eu me lembro, nós aqui da Fundação trouxemos várias vezes, né, o querido e falecido e lembrado doutor Isamitiba para falar para professores. E o que ele dizia? Ele dizia isso que o Sérgio e o professor Bramante estão discutindo, quer dizer, há uma liberalidade, a falta da disciplina. Então eu me lembro da professora Roseli Saião, que ela diz uma coisa interessante. Ela pegou uma pesquisa, gente, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dos anos 60, e que perguntava o seguinte para os pais: o que você quer para o seu filho? E os pais naquela época diziam o seguinte: eu quero que meu filho e minha filha sejam pessoas de bem. Uma pessoa de bem é um cidadão pleno, concorda? Quer dizer, eu quero que seja uma pessoa de bem. E ela pegou a mesma pesquisa e fez para pais modernos, pais atuais. E a resposta foi: eu quero que meu filho e minha filha sejam felizes. E ela então questiona, né, junto até do conceito do Isamitiba, questiona assim: o que é ser feliz? Uma menina de 12 anos que quer ir numa balada, que você sabe que ela não deve ir por causa das companhias, ou algum menino que esteja fazendo alguma coisa que não é civilizado fazer, né? Mas se você disser não, você vai torná-lo infeliz. E aí, como o meu objetivo não é fazer uma pessoa de bem, porque se eu quero fazer uma pessoa de bem, eu sei os nãos que eu tenho que dizer, a disciplina, né, que eu tenho que impor. Se eu quero fazer feliz, daí eu fico meio perdido. E uma coisa que eu queria também chamar a atenção aqui, na praxis que é da civilidade, é o que nós estamos vendo hoje. Tudo isso que o professor Sérgio e o professor Bramante falaram, onde que chega? Chega no que a gente chama da invasão do privado no público. O que é isso, gente? Todos nós estamos preocupados. Você entra com a invasão do público no privado. Você entra no elevador, sorria que está sendo filmado, né? Essa coisa aí de a gente estar invadindo. Nós estamos preocupados com o inverso, a invasão do privado no público. Eu vou dar um exemplo. Nós aqui três, nós estamos dando aula e o aluno levanta e vai sair. A gente pergunta: peraí, onde é que você vai? Não, estou com fome. Mas pera um pouquinho, você sabia que a aula tem 50 minutos, 1 hora, você tinha que ter comido antes. Não, mas estou com fome. E a gente tem que falar: você não está na sua casa, que você está assistindo televisão, deu fome, você levanta, vai abrir a geladeira. Mas eu estou com fome. E ele está com fome. Você fala: mas você tem colegas aqui, você tem um professor para respeitar. Não, estou com fome. Então você vai no supermercado, a pessoa para na sua frente. Você fala: dá licença, ele fala: estou olhando. Não é? Eu brinco que eu vou no supermercado de tornozeleira, porque as pessoas enfiam o carrinho no seu calcanhar. Né? E uma mulher enfiou uma vez, enfiou 2 vezes. Eu falei: minha senhora, passe na frente. Ela falou: o senhor está nervoso. Eu falei: não estou, a senhora vai me aleijar. Né? Não, mas é que eu não vi o senhor. Claro, ela está no quintal da casa dela, ela não vê o outro. Não é verdade? Quer dizer, então eu abro a gaveta do Sérgio lá na coisa e pego a caneta dele e falo: essa caneta é minha. Eu falo: estou precisando. A caneta da gaveta do Sérgio no escritório dele é a gaveta de talheres da minha casa. Entendeu? Uma vez eu fui, vejam como chega na prática, né? Eu fui numa empresa,
numa copinha, e uma menina bonita, ela tomou café no copinho e largou o copinho ali. Eu falei, filho, você não vai jogar o copinho no lugar? Ela falou, nem em casa eu jogo. Eu falei, na sua casa você pode jogar na sua mãe, mas aqui não é sua casa. Entenderam o que eu quero dizer? Daí eu chamo a atenção de um subordinado meu, e ele fala assim, epa, nem meu pai fala assim comigo. E eu tenho que dizer a ele, eu não sou seu pai. Né? Então essa invasão do privado no público é isso que os dois professores aqui estão falando. Ninguém ensinou civilidade, não ensinou fulano a ser um cidadão pleno, né? Ele tem só direitos, né? Eu quero, eu preciso, é isso. Viver em comunidade. E é interessante porque nós temos a evolução da sociedade, né? A sociedade está evoluindo, né? Mas a gente tem que lembrar que a evolução da sociedade nada mais é do que a somatória da evolução de cada indivíduo, né? Então, se cada indivíduo ele está tendo uma evolução, e a evolução não significa que seria do um ponto de vista de uma evolução positiva, né? Pode ser que em alguns aspectos seja uma evolução em alguns aspectos, né? Então, essa evolução da sociedade, né, composta pela evolução dos indivíduos tecnológica, né? Isso que Exato, a evolução tecnológica parece que não está, o ser humano não está acompanhando, na verdade. E todo mundo quer que, colocando do ponto de vista dos pais, dos educadores, todo mundo quer que esse sujeito ele evolua. Mas interessante pensar que a evolução básica que se tem é a evolução financeira, né? Muitas vezes a evolução intelectual, né? A evolução que o sujeito possa ter cultural, que perpassa por esse aspecto de cidadania, né? É uma preocupação menor. Então, eu sei que nós temos 3 dimensões que nós estamos trabalhando aí: financeira, intelectual, cultural, né? Quer dizer, cada indivíduo vai ter essa evolução. E a evolução, a somatória da evolução desses indivíduos que vão dar a evolução da sociedade. Quer dizer, a sociedade, de qualquer maneira, ela está evoluindo. Então, se nós não tratarmos, né, da evolução no aspecto intelectual e no aspecto cultural, né, porque a financeira, ele se preocupa, o pai tem uma preocupação bastante forte nisso, né? Quer dizer, ele procura angariar recursos e repassar esses recursos para o filho, né? Mas talvez ele não tenha tempo para fornecer o quê? Essa evolução cultural, essa evolução intelectual, e às vezes não seria nem tempo, mas não tem formação suficiente, né? Onde é que tem que procurar? Bom, numa escola, numa instituição, né? De certo modo, o que nós procuramos fazer aqui é exatamente isso, fornecer subsídios para que haja uma evolução cultural das pessoas, né? Porque existe um número muito grande de pessoas que não estão interessadas nesse aspecto evolutivo, mas ao mesmo tempo, né, existe uma sede bastante grande por esse aspecto, por meio de outras pessoas, e talvez não tenha nem onde eu vou buscar isso, né? É difícil, né? Entro na internet, nossa, a concorrência, né, com o entretenimento é muito grande, né? Nós mesmos, às vezes, nós vamos consultar uma determinada fonte, a hora que você vê aquilo que você estava fazendo, ele acabou sendo influenciado por uma pseudo-informação e acabou tirando você dentro daquilo, né? Então, o aspecto de evolução da sociedade, né, em termos de fornecer, né, subsídio para que o ser humano, né, o cidadão, né, possa pensar em termos de direitos, em termos de deveres, né, dentro desse aspecto de evolução pessoal e que vai gerar uma evolução da sociedade. Isso aí. Nesse entendimento, né, de novo, a gente às vezes tem uma tendência em contrapor a evolução tecnológica com a evolução humana. Aí eu quero crer que é um equívoco, porque apesar de muita gente estar pregando aí o fim dos tempos, nós nunca estivemos tão bem, né? Nós nunca tivemos tantas possibilidades, tantos canais de informação, enfim,
é altamente desafiador, né? Nosso grupo aqui que já está entre aposentados e ficamos acreditando, e como você colocou num momento anterior, né, de ter uma causa, né, que você, no encontro informal que nós tivemos anteriormente, né, de colocar em prática essa cidadania. Né? Então, muito apropriado isso que você nos brifou, né, anteriormente, porque essa contraposição não existe. Né? A possibilidade que a tecnologia nos oferece, ela é neutra, né? Ela não é ruim. Infelizmente, nem sempre nós fazemos o uso em benefício da coletividade. Né? E essa coletividade, essa comunidade, conviver com essa pessoa que bate no seu calcanhar, né? No meu meio, né, esportivo, por exemplo, existe um conjunto de regras, né, seja qual for o esporte, e a gente vê tanta falta de civilidade. Não é? Civilidade que poderia ser levada como uma celebração para um ambiente simbólico, não é? Que todo mundo poderia estar lá celebrando aquele momento do jogo, né? E isso nós conseguimos transformar. Então, eu vejo esse tripé aí de tecnologia e escolha, ter uma causa e conseguir aprender o que é cidadania, é um grande desafio. Eu acredito que a Fundação contribui com isso. E eu acho realmente que você tem toda a razão. Né? E esse aspecto que você falou, né? Ele acaba gerando o que a gente chama a vida associativa, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, o que é a vida associativa? A vida associativa é você se associa com outras pessoas que em determinado instante, em determinados aspectos, eles têm visões próximas, né? E essas visões próximas fazem o quê? Eles dão aquela noção inicial de cidadania, que é o pertencimento, né? Então, talvez, né, essa associação, né, ela possa, e acaba fazendo, dentro do aspecto esportivo, do aspecto social, né, essa associação esportiva, essa associação intelectual, esses diversos tipos de associação, acabam criando, né, possibilidade de você ter o quê? De você ter um pertencimento, né? E o pertencimento vai fazer com que a pessoa acabe adquirindo, né, novos aspectos de direitos e deveres em relação àquela associação. Ótimo, aquela associação, e espera-se que numa escala, num segundo momento, seja em relação à sociedade como um todo, né? Então eu vejo que isso pode ser um degrau facilitado pelos elementos de tecnologia. Então os elementos de tecnologia hoje em dia eles são bastante importantes, porque ele pode e deve funcionar como elemento facilitador para a criação, para o desenvolvimento desses aspectos associativos, que podem funcionar como um elemento de pertencimento, né? Difusor de ideias, difusor do conceito de deveres, do conceito de direito, em menor escala, mas que acaba chegando, né, numa escala onde a sociedade, que é um aspecto muito maior, né, reclama que aconteça. Né? Então, é uma das soluções, seria isso. Muito bem, gente. Olha, vejam só o que nós estamos discutindo aqui. E eu queria chamar a atenção, né, já no finalzinho da nossa mesa redonda, é o seguinte: qual é o objetivo disso, gente? O objetivo é lá atrás, né? Quando você pega Rousseau, Montesquieu, quando você pega lá atrás, quando Thomas Hobbes dizia o homem é o lobo do outro homem, quer dizer, é possível seres humanos conviverem e serem felizes, quer dizer, conviver em sociedade, quer dizer, para que seja possível essa convivência, é preciso a gente ter regras, normas. Daí foi criado o Estado. A ideia do Estado sou eu delegar para alguém, né, que faça um conjunto de normas que viabilize a nossa vida
em conjunto, né? E aí vem os direitos e deveres e vem aquela história da cidadania. Então vem, por exemplo, aí agora o que se discute hoje? O respeito à opinião alheia. Então vem aquela famosa coisa lá de trás, que ninguém sabe quem disse, né? Um fala que foi Voltaire, outro fala que foi Montaigne. Quer dizer, você tem o direito de dizer, né, o que você pensa, embora eu possa não concordar com o que você pensa, mas você tem o direito de dizer. Né? Então aquela famosa frase, né? Embora eu não concorde com nenhuma das palavras que estás dizendo, hei de lutar até a morte para que você tenha o direito de dizer. Agora, tem o seguinte, eu tenho o direito de dizer, mas você também tem o direito de dizer, né, Sérgio? Porque de repente eu acho que só eu tenho o direito de dizer, daí eu não quero ouvir. Né? Então, essa coisa da cidadania, da civilidade, é isso que nós estamos discutindo aqui. O objetivo da mesa redonda foi, a gente, é claro, não esgota nenhum tipo de assunto, mas é para você pensar. Pense um pouco no seguinte, como que a gente pode hoje na educação, como disse o professor Bramante, formal e não formal. Quer dizer, formal quer dizer na escola, na creche, como ele falou, etc. E não formal, dentro da casa da gente, nos ambientes comunitários, nos clubes, etc. Sei lá, onde for, como que a gente pode levar a discussão da cidadania, né, Sérgio? A discussão do conceito de cidadania, porque nós estamos nos infelicitando à medida que a gente tem uma perda de cidadania, quer dizer, uma perda de civilidade, à medida que as pessoas estão mais rudes, mais rústicas, mais grossas, mais violentas. Veja o trânsito. Não é? Veja o que nós estamos, falta civilidade no trânsito. Então as pessoas estão com medo do que? Da violência alheia. Por que a violência alheia? Porque quando eu acho que o meu direito for violado, eu quero fazer a justiça com as próprias mãos. Olha, a justiça existe em função da cidadania. Não é verdade? Então vejam a abrangência desse tema. E o nosso objetivo como fundação é esse, levar vocês, quem está assistindo, a pensar. Pensar se não é um tema para a gente se aprofundar mais, um tema para a gente discutir mais, um tema para a gente, né, discutir na família, discutir com jovens, discutir numa sala de aula, no momento apropriado, né? Enfim, para que a gente possa ter uma vida mais civilizada, uma vida que mereça ser vivida, uma vida, enfim, que leve a gente a uma felicidade, como disse o Sérgio, quer dizer, a uma sociedade mais evoluída do ponto de vista social, quer dizer, do ponto de vista que a gente conviva, seja capaz de conviver harmonicamente, respeitando uns aos outros de uma maneira total, e não precisa concordar, né? Não precisa você ser capacho de ninguém, mas você tem que ter civilidade, isso é importante. Então eu queria pedir ao professor Sérgio aí as suas últimas considerações e depois ao professor Bramante. Professor, eu só tenho a dizer o agradecimento de ter participado, né, dessa mesa redonda com o professor Bramante, né, tendo oportunidade de expressar algumas visões e principalmente de escutar, né, a visão de outras pessoas, que sempre acaba formando, ajudando a formar o nosso pensamento. Tudo bem, professor. Eu também agradeço a oportunidade, né? Quem trouxe esse tema inicialmente foi o professor Sérgio, né, em reunião com o nosso grupo, então é muito interessante esse debate e mais do que o próprio debate, como o professor Marins pontuou, não é? Vocês que estão assistindo, nos ajudem a ser uma fundação melhor. Como é que vocês acham que nós podemos ajudar, especialmente as escolas públicas? Que temas de interesse vocês teriam? Não é? Felizmente nós fazemos parte de um grupo, temos muitos educadores, pessoas que já tiveram oportunidade de atuar em prefeituras, em poder público. Então a nossa decisão, através de um amigo que catalisou tudo isso, que é o professor Marins, é trazer temas de atualidade para nós aprendermos também junto com vocês. Então, quando nós aprendemos juntos, a sociedade melhora. Então, gente,
A Fundação tem como foco, olha que interessante, ensinar a aprender os desafios da contemporaneidade, do mundo contemporâneo. E como, né, a gente acabou de ver, o mundo contemporâneo não está fácil, mas é aqui que nós vivemos. Esse é o nosso ambiente, esse é o nosso oikos, né? Essa é a nossa casa. Né? A gente fala de ecologia, né? Oikos logos, quer dizer, é o estudo da nossa casa. Nós vivemos aqui, então nós temos que ensinar e aprender como a gente conviver, né? E vencer esses desafios todos. Eu queria mais uma vez agradecer ao professor Bramante, ao professor Sérgio, e agradecer principalmente você, né, que aí está nos assistindo, né? Muito obrigado, e como disse o professor, presidente do nosso conselho, né, dê sugestões, porque outras mesas redondas serão feitas, mesas redondas temáticas, que é muito interessante porque a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas nós não queremos e não somos Onda Verdade, nós queremos que você pense nisso, nós queremos despertar em você a curiosidade por um tema e que se aprofunde nele e nos ajude a ensinar a aprender os desafios da contemporaneidade. Muito obrigado, gente. Sucesso!